Na última semana, a Globo lançou o primeiro trailer da próxima novela do horário nobre. Trata-se da nova versão de Vale Tudo, um clássico da teledramaturgia brasileira que foi escrita e criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basseres. Esse remake tem sido um dos produtos mais alardeados pela imprensa nos últimos tempos e promete ser a novela mais importante que a Globo vai lançar em 2025. Mas por que diabos eu tô falando isso? Acontece que esse não é o primeiro remake que a Globo produz de Vale Tudo. Em 2002, uma versão com um elenco totalmente latino foi produzida para o mercado internacional e resultou num meteórico fracasso. Quer saber mais dessa história? Acompanhe o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Sabe o que vale tudo pra mim? Se você aproveitar esse momento para deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino. Quando você clica no sininho, você é notificado cada vez que um novo conteúdo é postado. Uma maneira simples e eficaz de ajudar a nossa comunidade a crescer. 2002 foi um ano de muita projeção para a TV Globo no mercado internacional. A novela O Clone, da Glória Pérez, foi daqueles produtos mega rentáveis para a emissora e chegou a ser vendida para 93 países. Em praticamente todos os que falavam em espanhol, ela fez bastante sucesso. Isso foi um motivo e tanto para a Globo se animar a investir mais nesse mercado. E por que não, usando de um produto onde não tivesse a barreira do idioma? Pode parecer besteira para gente que consome tanta novela mexicana, mas sim existe um público que rejeita novelas dubladas. Então a mesma resistência que as novelas mexicanas sofrem aqui, as brasileiras também sofrem para se enquadrar em países que falam espanhol. Vida, sea mentira o sea verdad, porque estamos atrapados en un mundo material, tan tramposo es el camino y engañoso es el andar, que entre tantas tentaciones es muy fácil tropezar. Vale todo en este juego, decide tú si vale o no la pena ser honesto. A história escolhida foi justamente Vale Tudo, um clássico que parou o Brasil em 1988 com personagens icônicos e um enredo tão bem elaborado que quase chega à perfeição. Eu digo isso porque essa foi uma novela que eu já assisti 3 vezes e não é um mito de uma novela que todo mundo diz que é boa, aí você vai ver e não curte. Vale Tudo é tudo isso que dizem e mais. Para quem não conhece, a trama é a seguinte: tudo começa quando a Maria de Fátima, uma baita ambiciosa, vende a casa da mãe em Foz do Iguaçu e foge com dinheiro para o Rio de Janeiro. A mãe, que é a protagonista Raquel, é uma mulher extremamente simples e honesta e que vai atrás da filha atrás de uma explicação. Chegando lá, cai a ficha que a menina é uma cobra. Tendo que recomeçar do zero, a Raquel vai vender sanduíche natural na praia. Enquanto isso, a Maria de Fátima se envolve no universo da família Reutemann, onde ela pretende se casar com um dos herdeiros e tendo a aprovação da temida Odete Reutemann, a poderosa matriarca da família. Um baita de um novelão. A solução que a Globo encontrou para lançar essa versão em espanhol de Vale Tudo foi firmar uma coprodução justamente com a Telemundo americana, que era onde o Clone estava fazendo sucesso, mas gravar a história nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. A adaptação do texto ficou por conta de um autor brasileiro, Yves Dumont, que curiosamente a experiência em novelas vinha em histórias produzidas pela TV Record no final da década de 1990, como Estrela de Fogo e Louca Paixão. A direção de Vale Tudo ficou a cargo do Wolf Maia, que foi um dos diretores mais importantes da Globo nessa época. E o elenco reuniu nomes conhecidos com outros lançamentos.
A carta mais forte do baralho foi justamente a protagonista Raquel, defendida pela Itati Cantoral. A atriz vinha emendando diversos trabalhos como vilã e queria outras oportunidades. Ela até chegou a viver uma mocinha bem clássica na Televisa, mas a novela acabou sendo um fracasso, o que fez novamente escalarem ela de vilã. Como Raquel, é o perfil de mãe rejeitada pela filha que o público latino está mais do que acostumado a comprar. O herói da novela é o Ivan, e que na versão latina foi interpretado pelo galã Diego Berti, que fazia muitas novelas no Peru que eram transmitidas nos Estados Unidos. Bom, da participação dele na novela, sem muito o que comentar, o fato mais curioso e triste a respeito desse ator é que ele morreu jovem, com 54 anos. O ator morava em Lima, capital do Peru, e foi encontrado sem vida após cair da varanda do prédio dele. Outro personagem fundamental é a Maria de Fátima, que na minha opinião é talvez das escalações mais cruciais para o êxito da história. Nessa ocasião, a escolhida foi Ana Cláudia Talancón, uma atriz com amplo currículo em novelas, filmes e séries. E a novela foi bem fiel no conflito entre mãe e filha. Quem viu a novela vai lembrar, por exemplo, que a Maria de Fátima odiava o próprio nome. Estás siendo injusta conmigo, María de Fátima. Yo solo vine a buscar... Quiero que sepas que aborrezco el nombre que me pusiste. María de Fátima. Me muero de la vergüenza cuando lo digo. O cuando tengo que firmar algún cheque con ese nombre vulgar. Lo odio. Odio mi nombre. E claro, a icônica Odete Roitman foi interpretada por uma especialista em vilãs. Mas a personagem foi rebatizada para um nome mais comum aos latinos. Virou Lucrécia Roitman e foi personificada pela atriz Zuli Monteiro. Ela foi meio outsider da Televisa, mas encarnou muitas vilãs em novelas de sucesso. Duas delas exibidas no Brasil, Maria Helena e Guadalupe. Lucrecia, discúlpame. Yo iba a la cocina a dar las últimas instrucciones porque pensé que tú llegabas más tarde. Es el colmo, Celina. Llego a mi casa después de meses de ausencia y el único que me recibe es el mayordomo. Sí, tienes toda la razón. Fue un error lamentable, pero tú misma dijiste que no querías a nadie en el aeropuerto. En el aeropuerto no, pero aquí debían haber estado todos. A outra curiosidade bem legal do elenco da novela é uma participação do ator Antônio Fagundes, o Ivan original. Ele fez uma participação como o pai da Raquel, que era um funcionário público incorruptível, que não aceitava passar muamba na fronteira ali em Foz do Iguaçu. Era uma cena bem importante da novela original e que contava com a participação do ator Sebastião Vasconcelos. Uma curiosidade é que o Antônio Fagundes foi dublado. Aí eu fico até sem entender qual a necessidade de botar ele ali. ¿Acaso tienes idea de lo que me estás pidiendo? Ay, abuelo, es una tontería. Nunca te pido nada. En 35 años de carrera yo nunca, ¿oíste? Nunca. Pues ya es hora de preguntarnos por qué. Sin esas ideas abstractas de principios, dignidad, honra. Quiero entender, en la práctica, ¿a quién perjudicas por dejar a un amigo de tu nieta pasar unas pocas piezas de computadora por la aduana, abuelo? María de Fátima, estás tratando de sobornar a tu abuelo. E assim como na trama original, a pergunta quem matou Odete Roitman movimentou a reta final da novela. Quem matou a Lucrécia Roitman também foi um mistério que só foi desvendado no último capítulo. Pero, ¿qué haces con esa cosa? Na novela original, a assassina tinha sido a Leila, personagem da Cássia Kiss, que foi mulher do Ivan e se casou com Marco Aurélio, e queria flagrar a traição do esposo justamente com a Maria de Fátima. Ou seja, a Odete Roitman foi morta por engano. Na nova versão, o assassino era o mordomo Eugênio, e a motivação também foi diferente. Ele simplesmente estava farto de ver a vilã causando poucas e boas na vida de todos. No intentes salvar a la señora Elena.
Esto es ridículo, señor fiscal. Esa acusación suya es absurda. Mi hermana sería incapaz de matar a... Está equivocado. Eso lo veremos más tarde. Por el momento está detenida para ser interrogada. No, no, déjela. Ella es inocente. Yo maté a Lucrecia Reutemann. Mas Vale Todo foi um retumbante fracasso de audiência. E sabe que quando eu estava elaborando esse programa, eu fiquei pensando muito no trabalho dos críticos de TV ou da gente que fala sobre novelas no YouTube. A função é meio que isso, criticar. E geralmente a produção de uma telenovela envolve a experiência de muitos profissionais com muito know-how naquele assunto. E mesmo assim, alguns produtos simplesmente são um vexame de audiência, como o caso dessa versão. Eu levanto alguns pontos, mas em quase todos encontro exemplos de histórias que tinham os mesmos problemas e ainda assim foram vitoriosas. Quer um exemplo? Me parece estranha a ambientação da novela no Rio de Janeiro, com todo mundo falando em espanhol. Os personagens são brasileiros? Aqui foi uma questão visando os custos, mas que não necessariamente significa um nó na cabeça do público. Nesse mesmo programa, eu citei a novela O Clone, onde também os personagens do Marrocos falavam português. Vale Todo também reunia atores mexicanos, peruanos, colombianos e cubanos, muitos deles fazendo personagens que eram da mesma família, mas até aí é uma prática que acontece em quase todas as novelas da Televisa. Isso a gente só sente menos porque as novelas aqui passam dubladas. Eles tentam abrandar os sotaques, mas você sempre pega algumas diferenças. E um dos elementos que mais foi usado como justificativa para o fracasso de Vale Todo na imprensa aqui do Brasil da época é que o público latino não gostava de ver uma novela onde a filha aprontava tanto com a própria mãe e que a figura materna na cultura latina é sagrada e etc. É verdade, mas quantas telenovelas de sucesso da Vitória Rufo não são exatamente sobre esse tema? Também especularam que a discussão sobre a honestidade era um assunto particular do Brasil no final da década de 1980. Será mesmo? Ao meu ver, a luta de classes, ricos versus pobres, é um tema inerente a qualquer ficção e a ambição por dinheiro e a dificuldade financeira é um assunto que qualquer latino-americano é capaz de assimilar numa telenovela. O site Teledramaturgia do jornalista Nilson Xavier trouxe aspas do Gilberto Braga, criador da novela original, e que não teve nenhuma participação nesse remake. Ele disse ao livro a seguir cenas dos próximos capítulos sobre Vale Todo. Achei a ideia lamentável e disse isso a eles. O resultado foi a catástrofe que previa. Claro que o tema é universal, mas eles não queriam uma história transgressora. Deviam ter escolhido uma novela mais convencional para o projeto. Não dá para cravar, mas arrisco que o Gilberto Braga não errou totalmente no diagnóstico. A conclusão é que Vale Todo foi a única novela produzida nesses moldes. Anos depois, a Telemundo, em parceria com a Globo, fez remakes de novelas como Clone ou Fina Estampa, com resultados bem mais satisfatórios. Você pretende assistir a nova versão do clássico? O que achou desse malfadado remake latino? Deixe seu like, seu comentário e até a próxima semana.